Well, do violent video games cause violence? Things wrong with gangster rap and misogynist lyrics. It is obscene. It is obscene. It is obscene. Violent video games increase aggressive behavior. If you look in the category of hot rap singles, and there are 50 of them, many of the titles suggest violence, sex, drug use, and profanity. Are they going to become violent just by playing Grand Auto Theft and Halo in these games? Money, power, respect. That's what our code is all about. Forget the code. Um dos jogos mais amados da era do PlayStation 2, o Def Jam Fight for New York, é o segundo título da maior saga de jogos de videogame com a temática do hip hop. Claro que já tivemos rappers que dublaram personagens icônicos, produtores que trabalharam na trilha sonora com músicas de raps que marcaram muitos jogos, mas nenhum jogo até hoje conseguiu ter tudo isso de uma vez. Hoje nós vamos contar para vocês a história por trás da trilogia dos jogos Def Jam, vamos conhecer a trajetória do hip hop com os videogames, e entender o que fez o Def Jam ser tão icônico. Mas antes, se vocês curtem nosso tipo de conteúdo, já fortaleçam o nosso trampo deixando like nesse vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Ativando o sino, vocês também vão ser avisados sempre que a gente lançar vídeos novos, então fortaleçam aí. O primeiro jogo com rap que foi lançado veio em 1993, ele se chamava Mega Rock Rapp'n'Roll. Ele era um joguinho que você podia brincar de ser DJ e criar suas músicas. Esse jogo não foi muito popular. Desde que o rap chegou à grande massa no começo dos anos 90, a indústria quis lucrar com ele. Alguns rappers foram chamados para fazer filmes, outros para a moda e outros para o esporte. Uma indústria que faltava ter um pouco de rap era a dos games, que também estava se popularizando na época. O primeiro jogo de videogame com rappers foi lançado para o Super Nintendo em 1995 e ele se chamava Rap Jam Volume 1. O jogo combinava basquete com rap e cultura hip hop. Você podia jogar com várias lendas da época, como Public Enemy, Rouse of Pain, Coolio, Queen Latifah e LL Cool J. Apesar de ter uma proposta bacana, o jogo é considerado um dos piores da história pela crítica. Em 1996 foi lançado para os primeiros Playstations o Pa-Rap The Rapper. É um jogo de ritmo com rap. O personagem Pa-Rappa é um cachorro rapper que ostentava trajes bem hip hop, roupa larga e um gorro laranja que deve passar 6 fases do jogo fazendo rap, aprendendo karatê e breaking. O personagem foi criado pelo músico japonês Masaya Matsura e pelo artista nova-iorquino Rodney Allen Greenblatt. O Matsura escreveu as letras em japonês que foram traduzidas pelo rapper Ryu Watanabe. Não tem nenhum grande nome do hip hop mundial no jogo e apesar de não ter feito muito sucesso nos Estados Unidos e no Ocidente, Pa-Rappa foi um fenômeno e é muito querido no Japão. 3 anos depois, o Wu-Tang, que sempre fez referência a jogos nos sons, lançou um jogo deles, o Wu-Tang Shaolin Style, que era um jogo de luta inspirado no lendário grupo. A história do jogo é sobre um clã de Staten Island, que são alunos do Mestre Shin, o último praticante da antiga disciplina do Kung Fu raiz. O mestre deles acaba sendo capturado e o objetivo do jogo é passar pelas fases, passando por desafios chamados de Trick Six Chambers, até conseguir resgatar o Mestre Shin. O jogo tem muita referência à história e à música do Wu-Tang. O Wu-Tang Shaolin Style foi elogiado pela sua mecânica por permitir que 4 jogadores lutassem ao mesmo tempo. Podemos dizer que ele foi uma influência direta para os jogos da Def Jam. Def Jam Fight for New York é considerado um dos melhores jogos de luta da 6ª geração dos videogames, que é da era do GameCube, PlayStation 2 e o primeiro Xbox,
Mais da metade dos personagens desse jogo eram rappers. No jogo que você podia escolher um rapper para lutar contra outro em vários estilos de luta e podia personalizar seu próprio personagem. Além disso, o jogo tinha um modo de história em que seu personagem tinha que derrubar a gangue rival e vencer o Snoop Dogg, que fazia o icônico vilão Crawl. Mas para quem não sabia, existiam na verdade 3 jogos da Def Jam, e a ideia de um jogo que se juntasse hip hop com pancadaria de rua nasceu devido ao sucesso de um jogo de basquete. Em 2001 foi lançado um jogo focado no basquete de rua chamado NBA Street pela Electronic Arts. O jogo apresentava times da vida real jogáveis e tinha um modo de história. O jogo foi muito bem recebido na época, sendo aclamado pela crítica e vendendo bem. Josh Roms, um dos caras que criou o NBA Street, foi encarregado de criar para a Electronic Arts um jogo de luta que bombasse, porque em 2000 eles tinham tentado lançar um jogo inspirado no wrestling, que foi um fracasso. Quando Josh reuniu a equipe para jogarem na mesa ideias, a galera debateu sobre criar um jogo de luta com rappers, porque muitos ali, como o próprio Josh, curtiam a cultura hip hop. Josh disse em entrevista à EGN que primeiro achou a ideia ridícula, mas acabou sendo colocado para liderar o projeto. Eles então entraram em contato com uma das maiores gravadoras do hip hop, a Def Jam, que topou a ideia, porque eles queriam ter um jogo de hip hop. No começo dos anos 2000, o hip hop estava começando a ser fenômeno mundial que é hoje em dia, e chegando a lugares que não tinha chegado antes. As músicas de rap dominavam as paradas e os rappers viravam ícones influentes. Do outro lado, os videogames também estavam ficando mais populares, com o lançamento de plataformas que eram mais acessíveis e feitas para o uso doméstico. Foram meses de trabalho até eles lançarem o primeiro jogo da franquia, Def Jam Vendetta, em 2003. Used to be, you wanted to make yourself known. You'd prove your worth as a street fighter or hustler. We don't fight out in the streets no more. We're organized now. We too gangster for the garden, so we've taken it underground. Inside, I'm a businessman, and this is my business. My soldiers are Legion, Method Man, Nori, Capone, Luda, Redman, DMX. You want a shot at me, you gotta make it past these brothers. It's a dangerous world out here. Seems every time I turn around, there's another young buck wants to take me on. I lay down for no man. You wanna take what's mine, you gotta beat me. But nobody ever beats me. Vendetta vem do italiano e tem a ver com vingança, mas no sentido de rixa de gangue, aquele tipo de treta que é tão profunda que nunca acaba, só é passada de geração em geração. Def Jam Vendetta apresentou muitos rappers que já foram da lendária gravadora como seus personagens, nomes como Method Man, Nor, Capone, Ghostface Killah, Ludacris, Redman e DMX. O jogo também tinha uma trilha sonora só com hip hop. O jogo já tinha um modo de história que permitia você subir de nível e melhorar um dos 4 personagens do jogo. O objetivo era derrotar o chefe invicto do submundo, D-Mob, e virar o novo campeão. O jogo fez um sucesso que permitiu que eles lançassem o jogo mais icônico da franquia, o Def Jam Fight for New York, em 2004. O Fight for New York continuava a história do Vendetta, e apesar de não ter personagens do primeiro jogo como o DMX, tinha outros rappers lendários e outros muito populares na época, como Snoop Dogg, Method Man, Slick Rick, Memphis Bleek, Lil Flip, Scarface, Ghostface Killah, Redman, Fat Joe, Mobb Deep, Ice-T, Xzibit, Nori, Ludacris, Lil Kim, Busta Rhymes e Sean Paul. Def Jam for Fight New York retratava o submundo de Nova York de forma muito marcante. Tinha de clubes de luta secretos a boates chiques, onde você lutava em arenas que podia usar a seu favor para ganhar a luta. Jogar o oponente no trilho do trem ou bater a cabeça dele no alto-falante, ou até mesmo contar com a ajuda da multidão para segurar seu oponente enquanto você acabava com ele, tudo isso era permitido no jogo. Diferente do Vendetta, o New York deixava as coisas mais pessoais com o fato de você poder criar seu lutador baseado no estilo daqueles rappers dos anos 2000. Isso sem falar da sua trilha sonora que só tinha música de rap pesada, alguns clássicos, e outras muito tocadas na época. No quesito técnico, Def Jam Fight for New York foi elogiado por melhorar muita coisa que era ruim do Vendetta.
Em 2006, eles lançaram uma versão do Def Jam Fight for New York para PSP, que apresentava novos golpes, arenas e personagens jogáveis. A saga Def Jam custou caro para a desenvolvedora porque, além do custo para criar o jogo em si, eles tiveram que pagar direitos autorais e royalties aos artistas que participaram, e isso custa muita grana. Apesar de serem aclamados e queridos, os jogos não venderam como os executivos queriam, muito por causa de que os anos 2000 foi o auge da pirataria na indústria. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo devem ter sido marcados pelo Def Jam Fight for New York, mas sejam sinceros, quantos jogaram a versão original do jogo? Eu, por exemplo, joguei direto. Eles abaixaram o custo para o terceiro jogo em 2007, chamado Def Jam Icon, que poderia ter sido tão bom quanto New York, mas foi um fracasso. O jogo não tinha mais tantos rappers famosos e uma trilha sonora marcante. Eles trocaram a equipe e mexeram no sistema de luta também, o que não agradou muitos jogadores. Em 2010 foi lançado o Def Jam Rap Star, que não tinha nada de luta e era um jogo de karaokê com rap. Apesar de ter sido enterrado em 2007, o legado da saga Def Jam é forte para a indústria dos videogames e vamos destacar como foi para o hip hop. O jogo foi para muita gente um porta de entrada para ouvirem rap e se interessarem pelo hip hop, assim como muitos jogos que marcaram sua trilha sonora com rap. Como a franquia GTA, os jogos de basquete, de corrida e o jogo do Scarface. Ele também foi o motivo de terem aparecido depois outros jogos com a mesma temática, como a série de jogos do 50 Cent, o Mark Echols Getting Up e o Jet Set Radio, que para quem não conhecia, são jogos voltados ao grafite. Teve vários jogos de karaokê e de ritmo sobre rap também, como o Getting On The Mic e o DJ Hero, e também jogos de dança com breaking, como o B-Boy. Um rapper que sempre apoiou os games foi o Snoop Dogg, mesmo que depois do fim do Def Jam, ele tentou lançar jogos com a temática. Em 2013 ele fez o Way of the Dog, um jogo de luta para os videogames e celulares. No jogo você tem que apertar os botões do controle no ritmo da música para que o Snoop acerte os golpes nos adversários. Em 2020 ele lançou outro jogo de celular, o Snoop Dogg Rap Empire, onde você tem que fazer sua carreira no rap, desde montar uma equipe e assinar com uma gravadora até gravar faixas, ter o próprio estúdio e fazer shows. O Kanye West também ganhou o próprio jogo dele em 2013, o Kanye 3030, que foi feito por uma empresa sem a permissão dele. O jogo era em 2D e de ficção científica com o hip hop. No jogo, Kanye West viaja por uma sociedade distópica e se une a outros rappers como Mif Doom, Tupac e RZA para lutar para libertar a América. Então, se já teve tantos jogos com o hip hop, por que o Def Jam é o mais lembrado? A presença de rappers tão conhecidos sendo personagens jogáveis num jogo que o tema central é a disputa de gangues na busca por respeito e poder, que sempre foi muito recorrente nas letras de rap, encaixou perfeitamente esses dois mundos justo no momento em que o rap estava muito em alta. O Def Jam foi mais bem feito e era mais apelativo ao que o público gamer e do hip hop buscava na época. A história do hip hop e dos videogames tem muitos paralelos. Os dois já foram marginalizados, censurados e considerados modas passageiras. Hoje em dia são duas indústrias e culturas influentes na sociedade e uma parte preciosa na vida de muitas pessoas. Os rappers de agora também fazem muita referência aos jogos de videogame, já que eles cresceram com esses jogos, assim como continua tendo muita referência ao hip hop nos games. Mas e aí, vocês pensaram um jogo com rappers que não apareceram nos da Def Jam, junto com rappers atuais? Quanta gente não queria colocar o Kendrick Lamar, o Drake, J. Cole para lutar com as Gs deles tocando de fundo? Então nós queremos saber se vocês gostariam de ver um novo jogo desse estilo sendo lançado nos videogames de hoje em dia. Digam pra gente nos comentários. Além de fortalecerem nosso trampo no YouTube, vocês podem nos seguir no Instagram para receber o melhor conteúdo sobre hip hop que tem na plataforma.